Meu nome é Estela Braga e tenho 63 anos. Nunca imaginei que aos meus 63 anos de idade eu seria humilhada pela minha própria filha na frente de toda a família. Foi exatamente isso que aconteceu na manhã de terça-feira, 2 de abril, no escritório do advogado responsável pelo inventário do meu falecido marido Edgar. Edgar morreu há 4 meses de um infarto fulminante. 42 anos de casamento se foram numa manhã de dezembro, quando ele simplesmente não acordou mais ao meu lado. Durante esses meses de luto, minha filha Mônica se aproximou muito de mim. Ela vinha me visitar quase todos os dias, trazia comida, me ajudava com os papéis do seguro de vida. Eu pensei que finalmente tínhamos nos tornado próximas de verdade. Como eu estava enganada. O escritório do Dr. Henrique ficava no centro da cidade, numa sala pequena e mal iluminada que cheirava a papel velho e café requentado. Quando chegamos, eu estava nervosa. Mônica entrou comigo, junto com meu neto Bruno, de 17 anos, e meu genro Carlos. Todos se sentaram numa fileira de cadeiras de plástico marrom que faziam barulho a cada movimento. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal. Curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. O advogado era um homem baixinho de uns 50 anos, com óculos grossos e uma barriga que saltava por cima do cinto. Ele abriu uma pasta cheia de papéis e começou a ler o testamento de Edgar com aquela voz monótona que só advogado tem. No começo, eu nem prestei muita atenção. Sabia que Edgar tinha deixado tudo organizadinho, como sempre fez durante nossa vida toda. Ele era contador, gostava das coisas no lugar certo. O que eu não esperava era ouvir meu nome sendo mencionado apenas na parte dos móveis e objetos pessoais. A casa onde moramos por 26 anos ficou para Mônica. O apartamento na praia em Balneário Camboriú, aquele que compramos com tanto sacrifício há 15 anos, também ficou para ela. As 2 contas poupança que Edgar mantinha no banco, uma com R$120 mil e outra com R$80 mil, dividiram entre Mônica e Bruno. Para mim, restaram as joias que Edgar me deu ao longo dos anos, os móveis da casa e um seguro de vida de R$50 mil. Fiquei em choque. Não era bem o dinheiro que me importava, mas o sentimento de ter sido deixada de lado. Edgar sempre me dizia que eu estaria protegida, que ele tinha pensado em tudo. Será que ele realmente acreditava que R$50 mil me dariam segurança para o resto da vida? Quando o advogado terminou a leitura, um silêncio pesado tomou conta da sala. Eu ainda estava tentando processar tudo, quando Mônica se levantou da cadeira com um movimento brusco que fez o plástico ranger alto. Ela colocou a mão no quadril e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Era como se eu fosse uma estranha. Bem, mãe, agora que está tudo esclarecido, preciso conversar com a senhora sobre a casa. A voz dela estava diferente, fria, calculista, nada parecida com a filha carinhosa que tinha me consolado durante o funeral. Como assim, filha? A casa agora é minha, né? O Dr. Henrique acabou de confirmar. Eu preciso que a senhora entenda que eu tenho planos para o imóvel. Meu coração começou a bater mais rápido. Uma sensação ruim subiu pelo meu peito. Que tipo de planos, Mônica? Eu vou reformar tudo e colocar para vender. Carlos já conversou com um corretor e a casa pode valer uns R$400 mil bem reformadinha. Com esse dinheiro, a gente vai conseguir comprar uma casa maior para a nossa família. Eu olhei para meu genro Carlos, que estava mexendo no celular como se aquela conversa não fosse com ele. Bruno, meu neto, olhava para as próprias mãos como se fosse a coisa mais interessante do mundo. E onde eu vou morar, Mônica? Ah, mãe, a senhora não pode ficar pensando que vai viver para sempre naquela casa grande. Com a idade que a senhora tem, o melhor seria procurar um apartamentinho menor, mais fácil de cuidar. Ou então uma casa de repouso bem bonitinha. Tem umas muito boas aqui na cidade. As palavras dela me acertaram como um tapa na cara. Casa de repouso? Eu que sempre cuidei da minha família, que criei essa menina praticamente sozinha, porque Edgar vivia viajando a trabalho, agora estava sendo tratada como um estorvo. Mônica, eu morei nessa casa por 26 anos. É a minha casa. Era a sua casa, mãe. Agora é minha, e eu preciso que a senhora seja realista sobre a situação. O Dr. Henrique pigarreou baixinho, claramente desconfortável com a situação.
Ele guardou os papéis na pasta e murmurou alguma coisa sobre nos dar privacidade para conversar em família. Foi quando Mônica tirou um molho de chaves da bolsa e balançou na minha frente com um movimento teatral que me deixou ainda mais humilhada. Aliás, mãe, já que estamos falando nisso, eu também vou precisar das chaves do apartamento em Balneário Camboriú. Carlos e eu queremos passar o feriado de Páscoa lá com Bruno. Eu fiquei olhando para aquelas chaves balançando na mão da minha filha e senti uma mistura de tristeza e revolta que nunca tinha experimentado antes. 42 anos de casamento, 26 anos morando na mesma casa, 15 anos economizando para comprar aquele apartamento na praia, e agora eu estava sendo expulsa da minha própria vida por minha própria filha. A cobertura de luxo em Balneário Camboriú é minha. Aceite que você perdeu, velha inútil. As palavras saíram da boca dela como um veneno. Velha inútil. Minha própria filha me chamou de velha inútil na frente do meu neto e do meu genro. Bruno deu uma risadinha nervosa e olhou para a mãe com admiração. Carlos continuou mexendo no celular como se nada estivesse acontecendo. O Dr. Henrique fingiu que estava organizando outros papéis na mesa dele. Eu senti meus olhos enchendo de lágrimas, mas não queria dar a eles a satisfação de me ver chorando. Respirei fundo e tentei manter a compostura. Durante todos esses anos de casamento, eu aprendi que às vezes é melhor ficar quieta e observar antes de reagir. Foi quando me lembrei de uma coisa muito importante que eu tinha guardado durante todos esses anos. Um documento que Edgar nem sabia que existia. Um documento que eu havia registrado no cartório por orientação da minha mãe. Que Deus a tenha, há muito tempo atrás. Ok, Mônica. Mas primeiro eu preciso que vocês vejam uma coisa que tenho um documento assinado em cartório para vocês. O sorriso presunçoso no rosto da minha filha desapareceu na mesma hora. Ela parou de balançar as chaves e me olhou com uma expressão de dúvida e preocupação. Que documento, mãe? Um documento muito importante que pode mudar tudo isso que acabamos de ouvir aqui. Carlos finalmente levantou os olhos do celular e me olhou com atenção. Bruno parou de rir e ficou sério. O Dr. Henrique também prestou atenção na nossa conversa. Em segundos, Mônica entrou em pânico. A confiança toda que ela tinha demonstrado alguns minutos antes evaporou como água no sol quente. Suas mãos começaram a tremer e ela guardou as chaves na bolsa rapidamente. Eu saí daquele escritório caminhando devagar, mas com a cabeça erguida. Sabia que tinha uma carta na manga que eles nem imaginavam que existia. Durante todo o caminho de volta para casa, eu fiquei pensando naquele documento que mencionei para Mônica. Não era mentira. Ele realmente existia e estava guardado no meu cofre há 15 anos. Mas para entender a importância dele, eu preciso contar como as coisas aconteceram quando compramos o apartamento em Balneário Camboriú. Era 2009. Edgar tinha acabado de receber uma proposta muito boa para ser contador principal de uma empresa em Itajaí. O salário era quase o dobro do que ele ganhava aqui na cidade, mas ele teria que viajar muito e passar alguns períodos por lá. Foi quando surgiu a ideia de comprarmos um apartamento na região. Naquela época, eu trabalhava numa loja de roupas femininas no centro. Não ganhava muito, mas durante 20 anos eu tinha guardado cada centavo que sobrava do meu salário numa conta poupança que Edgar nem sabia que existia. Aprendi isso com minha mãe, que sempre dizia para a mulher nunca ficar completamente dependente do marido. Filha, amor é uma coisa, dinheiro guardado é outra. Ela costumava repetir. Quando Edgar me mostrou o anúncio daquele apartamento, eu quase desmaiei. Era numa cobertura no último andar de um prédio a 2 quadras da praia. 3 quartos, 2 varandas, uma vista linda do mar. O preço era R$190 mil à vista. Edgar tinha juntado uns R$70 mil ao longo dos anos. Faltavam 120 mil para fechar o negócio. Estela, é uma oportunidade única, ele me disse naquela noite, sentado na mesa da cozinha com o jornal aberto na página dos classificados. Se a gente conseguir um empréstimo no banco, podemos parcelar o resto em 10 anos. Eu fiquei quieta, mexendo o café na xícara. Sabia que Edgar detestava se endividar. Durante todos os anos de casamento, ele sempre fez questão de comprar tudo à vista. Carro, móveis, eletrodoméstico. Tudo tinha que ser pago na hora ou não era comprado. Edgar, você tem certeza que quer se endividar? Você sempre disse que empréstimo é coisa de quem não sabe se organizar. Ele suspirou e passou a mão no cabelo, como fazia sempre que estava preocupado. Eu sei, Estela, mas é que essa oportunidade não vai aparecer de novo.
E com o emprego novo, a gente vai conseguir pagar as prestações sem apertar muito. Foi quando eu resolvi contar para ele sobre a minha poupança secreta. E se eu te disser que tenho 120 mil reais guardados? Edgar quase derrubou a xícara de café. Ele me olhou como se eu tivesse falado que sabia voar. Como assim? Você tem 120 mil reais guardados? Onde? Numa conta que abri há 20 anos. Sempre guardei uma parte do meu salário da loja. Nunca te contei porque queria fazer uma surpresa um dia. A cara de surpresa no rosto do Edgar foi inesquecível. Ele ficou uns 5 minutos sem falar nada, só me olhando com uma expressão entre admiração e incredulidade. Estela, você guardou esse dinheiro durante 20 anos sem me contar? Guardei. Sempre pensei que um dia a gente poderia precisar para alguma emergência ou para realizar um sonho. Edgar se levantou da cadeira e me deu o abraço mais forte que tinha me dado em anos. Mulher, você é incrível. Com o meu dinheiro e o seu, a gente consegue comprar o apartamento à vista. E foi exatamente isso que fizemos. No dia seguinte, fomos ao banco, juntamos os 2 dinheiros numa conta só e, uma semana depois, estávamos assinando a escritura do apartamento na cobertura. Mas foi aí que minha mãe apareceu com um conselho que mudou tudo. Dona Oneida tinha 72 anos naquela época e uma sabedoria de quem tinha vivido muito. Quando contei para ela sobre a compra do apartamento, ela ficou feliz, mas também preocupada. Filha, você colocou quanto dinheiro seu nessa compra? 120 mil reais, mãe. Mais da metade do valor total. E o apartamento vai ficar no nome de quem? Ah, mãe, no nome do Edgar, né? Ele que vai cuidar de todos os papéis. Foi quando ela me deu um dos conselhos mais importantes da minha vida. Estela, escuta bem o que sua mãe está falando. Você colocou mais da metade do dinheiro nessa compra. Se um dia acontecer alguma coisa com Edgar, como é que você vai provar que aquele apartamento também é seu? Mãe, o Edgar nunca faria nada contra mim. Filha, não é questão do Edgar fazer alguma coisa contra você. É questão de se proteger. E se ele morrer antes de você? E se aparecer algum parente querendo questionar a herança? E se a própria Mônica resolver que você não tem direito a nada? As palavras da minha mãe me deixaram pensativa. Edgar era um homem honesto. Eu sabia disso. Mas ela estava certa sobre uma coisa. Eu precisava ter como provar minha participação na compra. Foi então que Dona Oneida me sugeriu algo que eu nunca tinha pensado. Filha, você vai ao cartório e faz uma declaração por escrito da sua participação nessa compra. Registra tudo direitinho, com valor, data, e deixa bem claro que você contribuiu financeiramente para adquirir aquele imóvel. Mas, mãe, isso não vai parecer que eu não confio no Edgar? Filha, confiança é uma coisa, proteção é outra. Você pode confiar no Edgar e ainda assim se proteger. Não conta para ele sobre esse documento. Guarda bem guardado e torce para nunca precisar usar. No começo eu resisti à ideia. Parecia errado fazer algo escondido do meu marido. Mas depois de alguns dias pensando, resolvi seguir o conselho da minha mãe. Fui ao cartório de notas do centro da cidade numa manhã de quinta-feira, quando Edgar estava viajando a trabalho. Falei com um tabelião chamado Dr. Antônio, um senhor muito educado que me explicou direitinho como funcionava. Eu declarei por escrito que havia contribuído com a quantia de 120 mil reais para a aquisição do apartamento localizado na Rua Atlântica, número 1200, apartamento 801, em Balneário Camboriú. Especifiquei que essa contribuição representava mais de 60% do valor total pago pelo imóvel. O Dr. Antônio me explicou que, mesmo com o imóvel registrado apenas no nome do Edgar, eu tinha direito a uma participação proporcional baseada na minha contribuição financeira. Senhora Estela, ele me disse, esse documento garante que a senhora tem direito real sobre o imóvel, independente de em nome de quem está registrado. É uma proteção importante. Paguei as taxas do cartório, peguei uma via autenticada do documento e guardei no meu cofre, junto com as minhas joias e outros papéis importantes. Edgar nunca soube que aquele papel existia. Durante todos esses 15 anos, eu nunca precisei usar o documento. Edgar sempre me tratou como dona da casa e do apartamento. Quando ele falava sobre nossos imóveis, sempre dizia nossos, nunca meus. Eu quase me esqueci que tinha aquele papel guardado. Até hoje, quando minha própria filha me chamou de velha inútil e quis me tirar de tudo que eu ajudei a construir.
Quando cheguei em casa naquela terça-feira, depois da humilhação no escritório do advogado, fui direto para o meu cofre. Lá estava o documento, perfeitamente conservado, com o selo do cartório e a assinatura do tabelião. Todos os detalhes da minha contribuição financeira estavam especificados com data, valor e localização exata do imóvel. Sentei na cama e segurei aquele papel nas mãos, lembrando da minha mãe. Dona Oneida tinha razão sobre tudo. Se ela não tivesse me dado aquele conselho, eu estaria completamente indefesa nessa situação. Era hora de Mônica descobrir que sua mãe não era tão indefesa quanto ela imaginava. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente. Não era mais aquela tristeza pesada que tinha me acompanhado desde a morte do Edgar. Era uma mistura de nervosismo e determinação que eu não sentia há muito tempo. Sabia que precisava agir, mas com cuidado e inteligência. A primeira coisa que fiz foi ligar para o cartório, onde havia registrado o documento 15 anos atrás. Quando a secretária atendeu, eu me identifiquei e expliquei que precisava de informações sobre um registro antigo. Senhora Estela, vou transferir para o Dr. Antônio. Ele ainda trabalha aqui e com certeza vai se lembrar da senhora. Esperei alguns minutos ouvindo aquela musiquinha irritante de telefone até que uma voz familiar atendeu. Dona Estela, como a senhora está? Faz tempo que não nos falamos. Oi, Dr. Antônio. Estou bem. Na verdade, estou ligando por causa daquele documento que registrei há 15 anos sobre a contribuição para a compra do apartamento. Ah, sim, me lembro perfeitamente. O que posso ajudar? Doutor, meu marido faleceu há 4 meses e agora a herança foi dividida. Minha filha ficou com o apartamento, mas ela está querendo me excluir de tudo. Eu queria saber se aquele documento ainda tem validade legal. Ouvi o Dr. Antônio respirar fundo do outro lado da linha. Senhora Estela, sinto muito pela perda do seu marido. Sobre o documento, tenho uma notícia boa para a senhora. Não só ele tem validade legal, como garante direitos muito importantes. Meu coração disparou. Sentei na poltrona da sala para ouvir melhor. Que tipo de direitos, doutor? Pela sua contribuição financeira documentada, a senhora tem direito real de habitação sobre o imóvel. Isso significa que, mesmo que o apartamento esteja registrado no nome de outra pessoa por herança, a senhora mantém o direito de usar e habitar a propriedade pelo resto da vida. Eu quase derrubei o telefone. Não sabia que minha contribuição financeira me dava esse tipo de proteção. Como assim, doutor? Pode explicar melhor? Veja bem, senhora Estela. A senhora contribuiu com mais de 60% do valor de compra do apartamento. Isso está documentado e registrado em cartório. Por lei, quando uma pessoa contribui significativamente para a aquisição de um bem, ela adquire direitos sobre esse bem, independente de quem é o proprietário formal. E o que isso significa na prática? Significa que sua filha não pode vender, alugar ou usar o apartamento sem o consentimento da senhora. Enquanto a senhora estiver viva, tem o direito de habitar a propriedade. É o que chamamos de direito real de habitação. Fiquei alguns segundos em silêncio, processando aquela informação. Era mais do que eu imaginava quando segui o conselho da minha mãe. Doutor Antônio, minha filha não sabe que esse documento existe. O que eu devo fazer? Senhora Estela, minha sugestão é que procure um advogado especializado em direito de família para orientá-la melhor sobre como proceder. Mas posso adiantar que tem toda a razão do seu lado. Agradeci o Dr. Antônio e desliguei o telefone com uma sensação de alívio misturada com ansiedade. Agora eu sabia que tinha direitos, mas precisava decidir como usar essa informação. Durante o resto da manhã, fiquei observando o movimento na rua pela janela da sala. Era estranho estar sozinha naquela casa pela primeira vez em tantos anos. Edgar sempre esteve ali, mesmo quando viajava a trabalho. Agora era só eu e aquele silêncio pesado que parecia engolir todos os cantos. Por volta das 2 horas da tarde, Mônica apareceu na minha porta. Ela não bateu nem tocou a campainha. Simplesmente usou a chave que tinha e entrou. Oi, mãe, vim buscar umas coisas minhas que deixei aqui. Ela passou direto por mim e foi para o quarto que era dela quando criança. Ouvi ela abrindo gavetas e armários, mexendo em tudo com pressa. Depois de uns 20 minutos, ela voltou para a sala carregando 2 sacolas cheias. Mãe, preciso conversar com a senhora sobre aquele documento que mencionou ontem.
Eu estava sentada no sofá, fingindo assistir televisão, mas na verdade prestando atenção em cada movimento dela. Que documento, filha? Não se faça de desentendida. A senhora disse que tinha um documento registrado em cartório. Sobre o quê? É um documento muito antigo, Mônica, sobre umas coisas que fiz há muito tempo. Percebi que ela ficou irritada com minha resposta vaga. Mônica nunca teve paciência para a enrolação. Mãe, eu preciso saber o que é esse documento. Se tem alguma coisa que pode afetar a herança, eu tenho direito de saber. Por que a preocupação toda, filha? Pensei que você já tinha decidido tudo ontem no escritório do advogado. É que, bem, Carlos conversou com o corretor ontem à noite. Ele disse que para vender a casa e o apartamento rapidamente, a gente precisa ter certeza de que não tem nenhum impedimento legal. Ali estava a informação que eu queria ouvir. Eles já estavam correndo atrás de vender tudo. Que tipo de impedimento, Mônica? Ah, mãe, essas coisas burocráticas que eu não entendo direito. Por isso que estou perguntando sobre o documento. Resolvi testar até onde ela estava disposta a ir. E se eu te disser que não vou mostrar o documento agora? O rosto dela mudou completamente. A irritação deu lugar a uma preocupação real. Como assim não vai mostrar? Mãe, a senhora não pode ficar escondendo informações importantes da família. Família? Ontem você me chamou de velha inútil na frente do meu neto e do seu marido. Agora quer que eu seja colaborativa? Mônica suspirou e se sentou na poltrona em frente ao sofá. Olha, mãe, talvez eu tenha falado umas palavras mais duras ontem. Mas a senhora precisa entender que essa situação toda é difícil para todo mundo. Difícil para todo mundo? Mônica, eu acabei de perder meu marido e agora estou sendo expulsa da minha casa pela minha própria filha. Você acha que é difícil para todo mundo igualmente? Ela ficou quieta por alguns segundos, mexendo na alça da bolsa. Mãe, eu não estou expulsando a senhora de casa. Só estou dizendo que a casa precisa ser reformada e vendida. A senhora pode ficar aqui até a gente terminar os trâmites. E depois? Depois a senhora vai ter que se mudar mesmo, né? Não tem como ficar numa casa que não é mais sua. Foi quando eu decidi dar uma cutucada nela. Mônica, e se eu te disser que tenho direitos sobre o apartamento em Balneário Camboriú, que vocês nem imaginam? A cor sumiu do rosto dela na mesma hora. Que tipo de direitos? Direitos que estão documentados e registrados em cartório há 15 anos. Isso é impossível, mãe. O apartamento sempre esteve no nome do papai. Esteve no nome do seu pai, mas com a participação financeira da sua mãe. Uma participação muito significativa. Mônica se levantou da poltrona como se tivesse levado um choque. A senhora está inventando isso para me assustar. Não estou inventando nada, filha. Estou só lembrando de coisas que você nunca soube que existiam. Ela começou a andar de um lado para o outro na sala, claramente nervosa. Mãe, mesmo que a senhora tenha contribuído para comprar o apartamento, isso não muda o testamento. O papai deixou tudo para mim. O testamento pode deixar a propriedade para você, Mônica, mas isso não cancela direitos adquiridos anteriormente. Eu estava falando baseada no que o Dr. Antônio tinha me explicado no telefone, mas sem revelar tudo o que sabia. Que direitos adquiridos? Direitos que uma pessoa tem quando contribui financeiramente para a compra de um imóvel. Mônica parou de andar e me encarou. A senhora está dizendo que tem direitos sobre o apartamento? Estou dizendo que tenho documentação que comprova minha participação na compra e que essa participação me garante certas proteções legais. Ela pegou o celular e começou a discar um número. Vou ligar para o Carlos. Ele precisa saber disso. Mônica, você pode ligar para quem quiser, mas enquanto não resolvermos essa questão de forma civilizada, esse documento fica guardado comigo. Ela cancelou a ligação e me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. Eu tenho uma família para cuidar, tenho planos e eu tenho direitos para proteger, filha. Direitos que foram conquistados com muito sacrifício e trabalho. Mônica guardou o celular na bolsa e pegou as sacolas que tinha trazido da cozinha. Tudo bem, mãe. A senhora quer brincar de esconder informações? Então vamos ver quem tem mais paciência nesse jogo. Ela saiu batendo a porta com tanta força que fez os quadros da parede tremerem. Fiquei sozinha na sala, ouvindo o barulho do carro dela se afastando. Sabia que tinha plantado a semente da dúvida na cabeça dela. Agora era questão de tempo até ela descobrir que não estava blefando. 3 dias se passaram desde a discussão com Mônica. Durante esse período, ela não apareceu nem ligou. Eu sabia que ela estava correndo atrás de informações.
provavelmente consultando advogados para entender se eu realmente tinha algum direito sobre o apartamento. Na manhã de sexta-feira, o telefone tocou às 8 horas. Era uma voz que eu não conhecia. Senhora Estela Braga? Sim, quem fala? Aqui é Marcelo Ribeiro, advogado. Estou representando sua filha, Mônica Santos Ribeiro, em algumas questões relacionadas ao inventário do Sr. Edgar Braga. Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. Ah, sim, doutor. Em que posso ajudar? Senhora Estela, minha cliente me informou que a senhora possui um documento registrado em cartório relacionado ao apartamento em Balneário Camboriú. Poderia nos esclarecer sobre o conteúdo desse documento? Doutor, com todo respeito, mas creio que se sua cliente quer informações sobre meus documentos pessoais, ela deveria conversar diretamente comigo. Compreendo sua posição, senhora Estela. Mas como se trata de uma questão que pode afetar a herança, seria importante termos acesso a esse documento para análise jurídica. E se eu não quiser mostrar? Ouvi o advogado pigarrear do outro lado da linha. Senhora, tecnicamente, a senhora não é obrigada a te apresentar o documento neste momento. Mas se houver algum litígio futuro, ele certamente seria requisitado pela Justiça. Doutor Marcelo, vou ser muito clara com o senhor. Não tenho intenção de entrar em litígio com minha filha, mas também não vou aceitar ser tratada como um estorvo ou empecilho nos planos dela. Entendo. A senhora gostaria de agendar uma reunião para conversarmos pessoalmente? Não, doutor. Quando eu decidir mostrar o documento, será diretamente para minha filha. Desliguei o telefone sabendo que tinha ganhado mais alguns pontos no jogo psicológico. Se Mônica tinha contratado um advogado, era porque estava levando a situação a sério. Por volta das 2 horas da tarde, ouvi barulho de carro na frente de casa. Pela janela, vi Mônica descendo do carro com Carlos e Bruno. Os três vieram caminhando até a porta com uma expressão séria que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Mônica tocou a campainha em vez de usar a chave, o que já era um sinal de que a conversa seria formal. Oi, mãe, podemos entrar? Precisamos resolver essa história de uma vez por todas. Claro, filha. Entrem. Os três se sentaram no sofá da sala como se fossem uma comissão formal. Carlos, que normalmente nem me cumprimentava direito, estava com um bloquinho na mão, como se fosse tomar notas. Mãe, conversei com um advogado sobre a situação do apartamento. Eu sei, filha. Ele me ligou hoje de manhã. Mônica ficou surpresa. Ele ligou para a senhora? E o que disse? Disse que vocês querem ver meu documento. E eu disse a mesma coisa que estou dizendo para você. Quando eu decidir mostrar, será na hora que eu quiser. Carlos se mexeu desconfortável no sofá. Dona Estela, com todo respeito, mas se a senhora tem algum documento que pode afetar a venda dos imóveis, a gente tem direito de saber. Carlos, você tem direito de saber aquilo que sua esposa herdar do pai dela. Mas meus documentos pessoais são problema meu. Bruno, que até então estava quieto mexendo no celular, levantou a cabeça. Vó, por que a senhora está complicando as coisas? A gente só quer entender se tem algum problema com os papéis. Olhei para meu neto e senti uma pontada de tristeza. Aquele menino de 17 anos estava sendo influenciado pelos pais a me ver como um obstáculo. Bruno, não estou complicando nada. Estou apenas protegendo meus direitos. Mônica suspirou e se inclinou para a frente. Mãe, vamos parar com essa enrolação. A senhora tem ou não tem um documento sobre o apartamento? Tenho. E esse documento diz o quê? Diz que contribuí financeiramente para a compra do imóvel. Com quanto? Com R$120 mil, mais de 60% do valor total. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos parou de escrever no bloquinho. Bruno levantou os olhos do celular. Mônica ficou me encarando como se não tivesse entendido direito. A senhora está dizendo que pagou R$120 mil do apartamento? Estou dizendo que contribuí com R$120 mil para a compra e que essa contribuição está documentada e registrada em cartório há 15 anos. Carlos foi o primeiro a reagir. Mas isso é impossível, dona Estela. O apartamento sempre esteve registrado só no nome do seu Edgar. Estar registrado no nome dele não significa que ele pagou tudo sozinho, Carlos. Mônica se levantou do sofá bruscamente. Mãe, mesmo que a senhora tenha contribuído para comprar o apartamento, isso não muda o testamento. Papai deixou a propriedade para mim. Foi quando decidi jogar a carta definitiva. Mônica, senta aí que vou explicar uma coisa importante para vocês. Ela se sentou, mas continuou tensa. O testamento do seu pai realmente deixa o apartamento para você. Isso é verdade.
Mas existem direitos anteriores ao testamento que continuam valendo. Que direitos? O direito real de habitação. Pela cara de confusão dos três, era óbvio que nenhum deles sabia o que isso significava. Mãe, fala em português. O que é direito real de habitação? É o direito que uma pessoa tem de morar num imóvel quando contribuiu significativamente para comprá-lo. Mesmo que o imóvel seja herdado por outra pessoa, quem contribuiu para a compra mantém o direito de habitar a propriedade pelo resto da vida. A cor sumiu do rosto de Mônica. A senhora está dizendo que tem direito de morar no apartamento? Estou dizendo que tenho direito de usar o apartamento e que vocês não podem vender, alugar ou fazer qualquer negócio com a propriedade sem o meu consentimento. Carlos largou o bloquinho no chão. Isso não pode estar certo, dona Estela. Está certíssimo, Carlos. Vocês podem consultar qualquer advogado especializado em direito imobiliário. Mônica começou a andar de um lado para o outro, claramente em pânico. Mas, mãe, isso significa que eu não posso fazer nada com o apartamento? Não enquanto eu estiver viva e não autorizar. E se eu quiser vender? Só com a minha autorização por escrito. E se eu quiser alugar? Só com a minha autorização por escrito. Bruno olhou para a mãe com preocupação. Mãe, e agora? A gente ia usar o dinheiro do apartamento para comprar a casa nova. Mônica se sentou novamente, mas agora com uma expressão de completo desespero. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo? Eu tenho planos, tenho uma família. E eu também tenho direitos, filha. Direitos que conquistei trabalhando e poupando durante 20 anos. Carlos tentou uma última investida. Dona Estela, talvez a gente possa chegar num acordo. A senhora autoriza a venda e fica com uma parte do dinheiro. Carlos, vocês ainda não entenderam a situação. Eu não preciso de autorização de vocês para nada. Vocês é que precisam da minha autorização. Foi quando Mônica perdeu completamente o controle. Mas isso é chantagem, mãe. A senhora está usando esse documento para me chantagear. Mônica, chantagem foi o que você fez comigo no escritório do advogado. Me chamou de velha inútil, me disse para procurar uma casa de repouso, me humilhou na frente da família. Isso sim foi chantagem emocional. Ela começou a chorar, mas não era um choro de tristeza. Era um choro de frustração e raiva. Mãe, eu preciso desse apartamento. Carlos foi demitido há 2 semanas e a gente precisa do dinheiro. Ali estava uma informação que eu não sabia. Carlos, desempregado, explicava a pressa toda para vender os imóveis. Filha, se vocês estão com problemas financeiros, podíamos ter conversado como família. Não precisava me tratar como lixo. Eu não tratei a senhora como lixo. Mônica, você me chamou de velha inútil. Como você chama isso? Ela ficou quieta, sabendo que não tinha como negar. Olha, mãe, eu admito que falei umas besteiras no escritório do advogado. Mas agora a situação é diferente. A gente realmente precisa desse dinheiro. E eu realmente preciso de respeito e dignidade. Carlos se levantou do sofá. Dona Estela, quanto a senhora quer para liberar o apartamento? A pergunta dele me deixou indignada. Carlos, não é questão de quanto eu quero. É questão de como eu quero ser tratada pela minha própria família. Mônica secou as lágrimas e me olhou com uma expressão que misturava desespero com algo que poderia ser considerado arrependimento. Mãe, o que a senhora quer da gente? A pergunta de Mônica ficou no ar por alguns segundos. Mãe, o que a senhora quer da gente? Eu olhei para os 3 ali sentados na minha sala. Minha filha com os olhos vermelhos de tanto chorar, meu genro com aquela cara de quem estava calculando prejuízos, e meu neto que finalmente tinha parado de mexer no celular para prestar atenção na conversa. Mônica, eu não quero nada de vocês que vocês não devam me dar naturalmente. Como assim? Quero ser tratada com respeito. Quero ser considerada parte desta família, não um estorvo. E quero que reconheçam que eu também construí patrimônio ao longo da minha vida. Carlos se mexeu no sofá, claramente impaciente. Dona Estela, mas isso tudo a gente pode resolver conversando. Não precisa segurar o apartamento como refém. A palavra refém me incomodou profundamente. Carlos, eu não estou segurando nada como refém. Estou exercendo direitos legais que são meus por direito. Se vocês tivessem me procurado para conversar sobre as dificuldades financeiras, em vez de me humilhar publicamente, as coisas seriam diferentes. Mônica se levantou e foi até a janela. Ficou olhando para a rua como se estivesse procurando uma solução mágica lá fora. Mãe, eu reconheço que falei besteira no escritório do advogado.
Eu estava nervosa, preocupada com os problemas que a gente está enfrentando e acabei descontando na senhora. Era a primeira vez que ela admitia ter errado. Um começo. E o que mais, filha? E eu não deveria ter tratado a senhora como se fosse um fardo. A senhora não é um fardo. Bruno olhou para a mãe e depois para mim. Vó, eu também peço desculpas por ter rido quando a mamãe falou aquilo. Não foi legal da minha parte. Aquelas palavras do meu neto me tocaram mais do que eu esperava. Pelo menos ele ainda tinha a decência de reconhecer quando estava errado. Obrigada, Bruno. Aceito suas desculpas. Carlos pigarreou. Dona Estela, eu também reconheço que a situação foi tratada de forma inadequada. A gente estava focado nos problemas financeiros e não pensou nos sentimentos da senhora. Era óbvio que ele estava falando aquilo só para tentar resolver a situação, mas pelo menos estava tentando. Mônica voltou para o sofá e se sentou na beirinha, como se estivesse pronta para sair correndo. Mãe, agora que a gente já pediu desculpas, podemos conversar sobre uma solução? Podemos. Mas primeiro, eu preciso que vocês entendam uma coisa importante. O quê? Eu não preciso do dinheiro de vocês para viver. O seguro de vida do seu pai me dá tranquilidade por alguns anos. E se eu quiser trabalhar de novo, ainda tenho saúde e disposição para isso. Carlos franziu a testa. Então por que a senhora não libera o apartamento? Porque, Carlos, não é questão de dinheiro. É questão de dignidade e respeito. Vocês precisam entender que eu não sou uma coitadinha sem recursos que vai aceitar qualquer migalha que jogarem para mim. Mônica me olhou com uma expressão diferente. Talvez estivesse começando a entender que tinha subestimado a própria mãe. Mãe, então me diz o que a senhora quer que a gente faça. Primeiro, quero que reconheçam oficialmente que eu tenho direitos sobre o apartamento. Não como favor, mas como direito legal. Ok, reconhecemos. Segundo, quero participar das decisões sobre o que fazer com a propriedade. Não vou aceitar mais ser informada sobre decisões que já foram tomadas sem minha consulta. Tudo bem. Terceiro, se vocês realmente precisam vender o apartamento, eu quero uma compensação justa pela minha parte. Carlos pegou o bloquinho novamente. Quanto seria uma compensação justa? 60% do valor atual do apartamento. Foi essa a porcentagem que contribuí para a compra. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, claramente fazendo contas mentalmente. Mãe, o apartamento está avaliado em R$700 mil hoje em dia. 60% seria R$420 mil. Exato. Carlos fez umas anotações no papel. Dona Estela, se o apartamento for vendido por 700 mil e a gente der 420 mil para a senhora, sobram 280 mil para a nossa família. Isso mesmo. Mônica suspirou fundo. Mãe, esse valor resolve nossos problemas, mas não permite que a gente compre a casa nova que estava planejando. Filha, vocês vão ter que ajustar os planos de acordo com a realidade. Não podem mais fazer planos baseados em dinheiro que não é inteiramente de vocês. Bruno levantou a mão como se estivesse na escola. Vó, posso fazer uma pergunta? Claro, meu filho. A senhora vai mesmo pegar todo esse dinheiro e deixar a gente só com 280 mil? A pergunta dele me fez refletir. Não era o dinheiro em si que me importava. Era o princípio da coisa. Bruno, deixa eu te explicar uma coisa. Sua avó trabalhou durante 20 anos guardando cada centavo para ajudar a comprar aquele apartamento. Durante 15 anos, nunca pedi reconhecimento por isso. Nunca cobrei juros. Nunca exigi participação nos lucros se o valor do apartamento aumentasse. Ele ficou me ouvindo com atenção. Agora, quando seu avô morreu e a herança foi dividida, sua mãe me tratou como se eu não tivesse contribuído com nada. Como se eu fosse só um peso morto na família. Entendi, vó. Então não é sobre eu querer ficar com o dinheiro, Bruno. É sobre me respeitarem pelo que eu construí e contribuí. Mônica estava ouvindo nossa conversa e percebi que ela estava começando a entender realmente a situação. Mãe, se a senhora não quer o dinheiro todo, o que quer então? Aquela era a pergunta que eu estava esperando. Mônica, eu quero sair dessa situação com minha dignidade recuperada e com segurança suficiente para viver meus últimos anos em paz. E quanto isso custaria? 200 mil reais. Metade da minha participação no apartamento. Carlos levantou a cabeça do bloquinho. E os outros 220 mil? Eu abro mão em favor de vocês, desde que cumpram algumas condições. Que condições? Primeira, nunca mais me tratem como um estorvo ou peso na família. Segunda,
Incluam-me nas decisões importantes que afetem a família. Terceira, me visitem regularmente e mantenham uma convivência respeitosa. Mônica olhou para Carlos e depois para Bruno. Os três trocaram olhares como se estivessem tendo uma conversa silenciosa. Mãe, a senhora está dizendo que se a gente concordar com essas condições, vai aceitar só 200 mil e liberar o apartamento? Estou dizendo exatamente isso. E como a gente vai garantir que vai cumprir essas condições? Mônica, eu não posso obrigar vocês a me amarem ou me respeitarem, mas posso garantir que se voltarem a me tratar mal, eu tenho outros direitos que posso exercer. Carlos fechou o bloquinho. Dona Estela, me parece um acordo justo. A gente fica com 500 mil reais do apartamento, resolve nossos problemas financeiros e a senhora fica com sua independência. E eu fico com minha dignidade, Carlos. Isso é o mais importante. Mônica se levantou e veio até onde eu estava sentada. Mãe, eu aceito as condições e quero que a senhora saiba que eu realmente me arrependo de ter tratado a senhora daquela forma. Obrigada, filha. Aceito suas desculpas. Bruno também se aproximou. Vó, eu também prometo que vou tratar a senhora melhor e vou visitar mais vezes. Fico feliz em ouvir isso, meu neto. Carlos foi o último a se manifestar. Dona Estela, eu também me comprometo a tratar a senhora com o respeito que merece. E peço desculpas por ter apoiado atitudes desrespeitosas. Levantei do sofá e fui até o meu quarto. Voltei com o documento do cartório na mão. Este é o documento que comprova minha participação na compra do apartamento. Agora vocês podem ver que eu não estava blefando. Mônica pegou o papel e leu atentamente. Carlos e Bruno olharam por cima do ombro dela. Mãe, esse documento é de 2009. A senhora guardou isso durante 15 anos? Guardei seguindo o conselho da sua avó, Oneida. Ela sempre dizia que mulher tem que se proteger. E a senhora nunca contou para o papai sobre esse documento? Nunca. Seu pai era um homem honesto e eu confiava nele. Mas sua avó me ensinou que confiança é uma coisa, proteção é outra. Mônica me devolveu o documento. Mãe, agora eu entendo por que a senhora ficou tão magoada com a forma como tratei a situação. A senhora realmente tinha direitos que eu desconhecia. Tinha e tenho, filha. E agora que vocês sabem disso, espero que as coisas sejam diferentes entre nós. Naquela tarde, nós 4 sentamos à mesa da cozinha e planejamos como seria feita a venda do apartamento. Conversamos sobre prazos, corretores, documentação necessária. Pela primeira vez desde a morte do Edgar, eu me senti incluída nas decisões da família. Quando eles foram embora, Mônica me deu um abraço diferente. Não era o abraço de pena que ela me dava desde o funeral. Era um abraço de respeito. Mãe, obrigada por ter nos dado uma segunda chance. Filha, família é isso. A gente erra, aprende e tenta fazer melhor. Naquela noite, deitada na cama, eu pensei na minha mãe, Dona Oneida. Se ela estivesse viva, ficaria orgulhosa de saber que o conselho dela tinha me salvado quando eu mais precisei. Aos 63 anos, eu tinha aprendido que nunca é tarde para lutar pela própria dignidade. 6 meses se passaram desde o acordo que fizemos sobre o apartamento. Hoje, sentada na varanda da minha casa nova, eu posso dizer que tomar aquela decisão foi a melhor coisa que fiz em muito tempo. Com os 200 mil reais que recebi da venda, comprei uma casa de 2 quartos num bairro tranquilo a 15 minutos do centro da cidade. É uma casa simples, mas confortável, com um jardim pequeno onde plantei rosas e jasmins. Pela primeira vez na vida, escolhi cada móvel, cada cor de parede, cada objeto de decoração, pensando apenas no meu gosto pessoal. A casa tem uma sala ampla, com uma poltrona de leitura perto da janela, onde passo as tardes lendo os livros que nunca tive tempo de ler quando era mais nova. O quarto principal tem uma cama de casal king size, que comprei só para mim. Sempre sonhei em ter uma cama grande e macia. A cozinha é pequena, mas funcional, perfeita para uma pessoa que descobriu, aos 63 anos, que gosta de cozinhar quando não é obrigação. Sobrou ainda uma reserva de 50 mil reais que mantenho aplicada no banco, como uma proteção para qualquer imprevisto que possa aparecer. Aprendi com minha mãe que mulher sempre precisa ter um dinheiro guardado. As coisas mudaram bastante na minha relação com Mônica e sua família. Eles cumpriram o acordo que fizemos. Mônica me liga pelo menos 2 vezes por semana e me visita todo domingo para almoçar. No começo, percebia que ela fazia isso meio forçado, como quem cumpre uma obrigação.
Mas com o tempo, nossas conversas ficaram mais naturais. Descobri que minha filha tinha muitas preocupações que eu desconhecia. O desemprego do Carlos tinha afetado muito a autoestima dele, e ela estava carregando sozinha a responsabilidade financeira da família. Bruno estava tendo dificuldades na escola e ela não sabia como ajudar. Eram problemas reais que explicavam, mas não justificavam a forma como me tratou. Carlos conseguiu um emprego novo 3 meses depois da venda do apartamento. Não ganha tanto quanto ganhava antes, mas é suficiente para eles viverem com dignidade. Com o dinheiro da venda, quitaram as dívidas que tinham acumulado durante o período de desemprego e ainda conseguiram dar uma entrada numa casa menor, mais adequada para a família. Bruno mudou muito também. Nos domingos, depois do almoço, ele fica aqui comigo até o final da tarde. Descobri que meu neto é um menino inteligente e sensível, que estava apenas refletindo o comportamento dos pais. Agora que eles me tratam com respeito, ele também me trata diferente. Semana passada, ele me surpreendeu com uma pergunta que me emocionou. Vó, como a senhora teve coragem de enfrentar a mamãe naquela história do apartamento? Bruno, não foi coragem, foi necessidade. Às vezes a gente precisa lutar pelos próprios direitos, mesmo quando isso incomoda as pessoas que amamos. Mas a senhora não teve medo de perder a família? Tive medo sim, meu neto, mas tive mais medo de perder a mim mesma. Ele ficou pensativo por alguns minutos. Vó, eu quero que a senhora saiba que eu aprendi muito com essa situação toda. Aprendi que a gente não pode tratar mal as pessoas só porque está passando por problemas. Aquelas palavras me mostraram que, no final das contas, toda aquela situação difícil tinha servido como uma lição importante para ele. Mônica também mudou sua forma de lidar comigo. Ela não me trata mais como uma pessoa que precisa ser cuidada ou supervisionada. Me trata como uma igual, como uma mulher adulta capaz de tomar suas próprias decisões. Quando precisa de um conselho, me procura. Quando tem uma notícia boa para compartilhar, me liga. Quando está preocupada com alguma coisa, conversa comigo. No mês passado, ela me perguntou se eu não queria me mudar para mais perto deles. Mãe, a gente podia procurar uma casa para a senhora aqui no nosso bairro. Seria mais fácil para nos visitarmos. Filha, obrigada pela preocupação. Mas eu gosto de morar onde estou. É importante para mim ter meu próprio espaço. A senhora não se sente sozinha? Mônica, estar sozinha é diferente de se sentir sozinha. Eu estou sozinha por escolha, e isso me dá uma paz que eu não tinha há muito tempo. E é verdade. Pela primeira vez em décadas, acordo de manhã sem ter que me preocupar com as necessidades ou expectativas de outras pessoas. Posso tomar café da manhã na hora que quiser, assistir os programas de televisão que gosto, receber as amigas para conversar sem ter que dar satisfação a ninguém. Retomei algumas amizades que tinha deixado de lado durante os últimos anos de casamento. Encontro-me com as antigas colegas da loja de roupas uma vez por semana para jogar baralho e colocar a conversa em dia. Comecei a frequentar um grupo de terceira idade na igreja do bairro, onde aprendi a fazer crochê e participo de ações sociais. Tem vezes que sinto falta do Edgar, é claro. 42 anos de casamento não se apagam facilmente, mas descobri que é possível sentir saudade de alguém e ainda assim ser feliz sozinha. Edgar foi um bom marido, dentro das possibilidades dele, mas nossa relação sempre foi muito tradicional, com papéis bem definidos. Ele tomava as decisões importantes, eu cuidava da casa e da família. Agora, aos 63 anos, estou experimentando pela primeira vez na vida o que é tomar todas as minhas decisões sem ter que consultar ninguém. É assustador às vezes, mas também é libertador. Na semana passada, resolvi pintar a sala de um amarelo claro que sempre gostei, mas que Edgar achava muito berrante. Fiquei o dia todo pintando, ouvindo música alta e cantando junto. Os vizinhos devem ter achado que eu endoidei. Uma senhora de 63 anos pintando parede e cantando sozinha. Mas eu estava feliz. Quando Mônica veio me visitar no domingo e viu a sala pintada, ela sorriu. Mãe, ficou bonita essa cor. A senhora fez sozinha? Fiz. E pretendo pintar os quartos também, cada um de uma cor diferente. A senhora está virando uma adolescente rebelde, ela disse rindo. Mônica, estou virando uma mulher livre. Ontem, Bruno me trouxe uma redação que escreveu na escola sobre a pessoa que mais me ensinou algo importante. Para minha surpresa, ele escreveu sobre mim.
Na redação, ele contou sobre toda a situação da herança e como eu defendi meus direitos. Terminou escrevendo: minha avó me ensinou que a gente nunca pode deixar que pisem na nossa dignidade, não importa quem seja a pessoa. Ela me mostrou que ter coragem não é não ter medo, mas fazer o que é certo mesmo tendo medo. Quando terminei de ler, meus olhos estavam cheios de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de orgulho. Orgulho de ter criado um neto que aprendeu uma lição tão importante. Orgulho de ter tido coragem para lutar pelos meus direitos quando foi necessário. Orgulho de estar vivendo uma vida que eu escolhi, aos 63 anos de idade. Hoje de manhã, acordei cedo e fui caminhar pelo bairro, como faço todos os dias. Cumprimentei os vizinhos que já conheço pelo nome, parei para conversar com Dona Marlene, que tem um jardim lindo e sempre me dá dicas de como cuidar das plantas. Quando voltei para casa, preparei um café forte, sentei na varanda com o jornal e planejei meu dia. De tarde, vou encontrar as amigas para jogar baralho. À noite, pretendo assistir a uma novela nova que começou esta semana e que está muito interessante. São planos simples, mas são meus. Pela primeira vez na vida, minha agenda não depende das necessidades ou vontades de outras pessoas. Às vezes me pergunto como seria minha vida se eu não tivesse guardado aquele documento no cartório há 15 anos. Provavelmente estaria vivendo de favor na casa de algum parente ou numa casa de repouso, como Mônica tinha sugerido, dependendo da boa vontade dos outros para ter um teto sobre a cabeça. Mas segui o conselho da minha mãe, me protegi e, quando foi necessário, soube usar essa proteção para reconquistar minha dignidade. Agora, sentada aqui na minha varanda, observando o movimento da rua e sentindo o cheiro do meu jardim, posso dizer com certeza: valeu a pena lutar. Valeu a pena ter coragem. Valeu a pena descobrir que nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 63 anos, aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que a gente tem, mas na liberdade de escolher como viver. E eu escolhi viver com dignidade, respeito e, principalmente, em paz comigo mesma. Minha mãe estaria orgulhosa. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.